Olá pessoal, bem-vindos ao webinar 2 de Perícias e Avaliações da LF Cursos. Meu nome é Luciano Fonseca, sou arquiteto, perito judicial e avaliador de imóveis e tenho experiência com avaliação de imóveis em todo o estado do Rio de Janeiro, tanto residenciais, comerciais, corporativos e industriais. E a gente vai conversar aqui, sobre avaliações e perícias. E eu queria começar conceituando a perícia, que é perícia judicial, segundo o novo código do CPC, o novo Código de Processo Civil. Então, perícia é um meio de prova, feito pela atuação do técnico ou douto provido pela autoridade policial ou judicial, o juiz. Então, o juiz vai nomear um técnico ou douto, um engenheiro ou arquiteto. E aí, a gente tem que conversar sobre a finalidade da perícia, que é esclarecer a justiça sobre o fato de natureza duradouro ou permanente. Esse fato da natureza duradouro ou permanente é o objeto ou a questão pericial. Então, veja, a finalidade é esclarecer o juiz as questões técnicas, Perícia tem a finalidade de levar o conhecimento técnico ao juiz, produzindo a prova pericial, o laudo pericial, Então, a prova pericial, o laudo pericial. Através do laudo, vai se levar o conhecimento ao juiz. E ainda levar ao processo a documentação técnica do fato, a qual é feita através de documentação legal. Então, a importância da análise documental. E cabe ao perito avaliador trazer à luz as documentações técnicas e os documentos legais pertinentes à questão técnica, Então, muitas vezes você tem que solicitar novos documentos, para resolver a questão, técnica. Então, a análise documental criteriosa e estratégica é fundamental. Por quê? Porque vai influenciar diretamente na qualidade da prova pericial, além de auxiliar na resposta aos quesitos da parte autora ou a ré, ou os quesitos do juízo, que são as elaborações, os questionamentos tanto da parte ré quanto do autor ou do juiz. Então veja, a importância da análise documental é fundamental. E aí a gente tem vários documentos na engenharia legal e de avaliações, desde a matrícula, o RGI, o IPTU, Imposto Territorial, alvará, CNPJ em caso de comercial e corporativo, contratos de locação, contratos de compra e venda, planta topográfica, georreferenciamento, os levantamentos planeotimétricos, projeto legal, projeto executivo, ou seja, sem matrícula, por isso que está aí amarelinho, para avaliação de imóveis, não tem como começar a avaliação sem matrícula, o RGI, o Registro Geral do Imóvel, ou o IPTU. Esses dois são fundamentais. A gente vai extrair a área edificada, fração ideal, idade ali, endereço, perímetro, se teve desmembramento, remembramento, se mexeu no PA, o perímetro, identificar uma série de informações, que está na matrícula fundamentais para a avaliação de imóveis, e podem trazer fatores valorizantes ou desvalorizantes, Outros exemplos, planta de loteamento, habite-se, licença de obra e demolição, estudos de impacto de vizinhança, relatórios ambientais. Veja, esses estudos de impacto de vizinhança é importantíssimo. Você pode ter postos de gasolina próximo, você pode ter no terreno posto de gasolina que necessita ser descontaminado, processo de licenciamento junto aos órgãos para descontaminação, que pode ter impacto tanto no próprio terreno como na vizinhança, Os relatórios ambientais, então esses documentos podem trazer fatores que vão agregar para valorizar ou desvalorizar o imóvel. Veja, aí está em amarelo o memorial de incorporação e o quadro ABNT, que são fundamentais principalmente para perícias de avaliações, E algumas legais. Então, ali no memorial de incorporação, que é quando você incorpora, você divide aquela matrícula do terreno em várias matrículas das unidades privativas, seja comercial, corporativa, Então, ali você vai tirar número de vaga de garagem, fração ideal, as frações ideais da vaga e da unidade, área privativa, além dos contratos e outros documentos, manual do proprietário, enfim. Então, existem alguns exemplos, e eu gostaria de dar 2 exemplos aqui sobre a importância da análise documental. O primeiro é o aluguel de uma torre de telefonia, Uma fazenda, o cliente me ligou, tem uma fazenda, e tem um trecho da fazenda, um pequeno trecho da fazenda, onde ele alugou por 2 anos consecutivos, por 10 anos consecutivos, 2 contratos
de aluguel e vai para a renovatória do terceiro ano. Então ele me chama para fazer a avaliação dessa renovatória, né? Porque eles estão oferecendo um valor pequeno, né? E olha, desde cara eu não conhecia bem esse mercado, o nicho de mercado, mas o que eu peço, o que eu solicitei de início para o cliente é aluguel. O que eu preciso num aluguel, além do RGI e do IPTU? O contrato de aluguel. Nesse caso, muito mais o contrato de aluguel. Por que, Luciano, que você pediu contrato de aluguel? Antes de eu vir fazer a vistoria, só na análise. Porque o avaliador sempre está buscando, ele está sempre de olho no valor unitário. O valor do metro quadrado. Quanto custa esse metro quadrado? Qual o preço? E eu quero verificar a área alugada, né? Porque eu quero verificar se eles estão utilizando uma área maior do que eles estão pagando. E dito e feito, né? O contrato estava com 140 metros quadrados e quando eu estimei no local, eu tenho 210 metros quadrados. Então eu tenho uma diferença de 70 metros quadrados, né? Então o cliente está pagando, a empresa está pagando para o meu cliente, pagando 140 metros e usando 210. Então o valor do aluguel na época, né, era de 4.500, ele queria atualizar. Veja bem, só aí 4.500 dividido por 140 metros quadrados dá R$ 32,14, né? Então o preço ali que ele estava pagando o cliente era R$ 32,00 e estava oferecendo um valor talvez aí até R$ 33,00, né, de reajuste, né? Mas, na verdade, se você pegar esses R$ 32,00 e multiplicar por 70 metros quadrados a mais, que é a diferença a mais de área que eles estão usando, isso aí já dá 2.250. 2.250 vezes 12 meses, no ano, são R$ 27.000. Então, eu estou dizendo ao meu cliente que ele está deixando de ganhar R$ 27.000. A empresa está deixando de pagar a ele. Eu já coloquei na soma, sem fazer avaliação, só na análise documental e vistoria, eu coloquei 27.000 a mais no negócio anual dele, né? Então, isso é um exemplo da importância da análise. Outro exemplo é a gleba rural, né? Uma gleba, eu fui chamado pelo cliente para fazer a avaliação de um terreno rural, uma gleba rural, né? E olha a importância durante a vistoria, né? Ouvir o cliente, as suas expectativas, o histórico. Porque aquela região, aquela micro-região pode estar em mudança, pode estar mudando a vocação do imóvel, da região, enfim, isso pode ter fatores que vão agregar valor ou desvalorizar, né? O imóvel e como um todo. Então, a importância de ouvir. E ouvindo a cliente, eu descobri que tinham dois poços, dois poços de água mineral. E ali, com CNPJ, com alvará, né? CNPJ em uma empresa, com os poços fisicamente já furados, né? Com o processo de outorga já no final do processo de outorga, né? Junto ao Departamento Nacional de Mineração. Então, veja bem, ali eu agreguei valor, porque ali eu já descobri, eu já pedi, eu quero o CNPJ, eu quero o alvará, eu quero os relatórios ambientais, porque deixa de ser uma avaliação de terra simplesmente e já é uma avaliação de um agronegócio, né? Lembrando que essa avaliação era para garantia no banco, ela queria 2 milhões, 3 milhões de garantia, né? E veja, quanto mais eu agregar o valor, né, melhor eu mostro que essa garantia é, né? A água está lá, a água existe. Então eu pedi o CNPJ, o alvará, eu pedi os licenciamentos de outorga junto ao Departamento Nacional, as análises de água, e eu agreguei tudo isso no laudo, nos anexos do laudo, embasando, né? Além disso, os relatórios ambientais que mostravam a gleba de floresta, de Mata Atlântica. Então, veja, um laudo, ele tem várias avaliações. Fiz a avaliação da gleba rural, fiz a avaliação da gleba de agronegócio, tudo pelo método comparativo de dados de mercado, né? A inferência estatística, a regressão linear. E aí os CRAs, projeto de evasão da água, o plantio sustentável e o ecoturismo, nós fizemos pelo método involutivo, que é o que? Fluxo de caixa de 10 anos, é um projeto hipotético. Baseado no projeto hipotético, você mapeia custos diretos e indiretos, o investimento necessário para esse projeto, faz um fluxo de caixa de 10 anos, e você retira o lucro, tira todos os custos, traz a valor presente
e você retira todos os custos e você fica com um lucro líquido, né, anual, e soma esse lucro líquido pelo período que você quer, né? Além disso, você pode implementar perpetuidade e taxas de risco. Então, o CRA você entra na Bolsa Verde de Valores, é aluguel de floresta, né, de áreas verdes, para isenções fiscais para empresas, né, na sustentabilidade. Então, essas empresas alugam essas áreas verdes e tem incentivos fiscais, né? Então, a gente entra na Bolsa de Valores, fiz a cotação e a partir daí a gente faz só esse lucro de aluguel de floresta, de Mata Atlântica no Rio de Janeiro, na Bolsa Verde do Rio, deu quase 4, 5 milhões, né? Então, além disso, você tem um projeto de evasão. A gente começa ali, aquele poço, né, 135 mil litros ano, daí para mais, né? Então você tira o custo, tira quanto vai se vender e tira o lucro, né? Plantio sustentável e ecoturismo também, a mesma coisa, né? A lucratividade é muito mais baixa, muito menor, mas agrega valor também, né? É possível se fazer. E para o relatório, pedir o relatório ambiental, pedir a RT do engenheiro agrônomo, engenheiro e o geólogo que fez todos esses relatórios, para comprovar, né? Então todo esse documento, a outorga, os licenciamentos, as análises da água, tudo isso vai no laudo. Para quê? Para agregar valor à terra, né? Agora vamos conversar sobre a diferença entre o perito judicial e o assistente técnico, né? Então, veja, como nós já vimos aqui, o perito judicial, ele vai levar o conhecimento técnico ao juiz, através da prova pericial e da documentação técnica e legal do fato, né? Então, a documentação técnica, ele faz a análise, solicita uma matrícula, uma RG, um IPTU. Então, esse é o trabalho do perito, que começa desde a nomeação, responde a nomeação, após aceita, os honorários, faz a análise documental, solicita novos documentos, se necessário for, que a maioria faz a vistoria, agenda a vistoria, vai ao local, faz a vistoria, volta, faz o laudo pericial, entrega ao juiz o laudo com a petição, aguarda a manifestação das partes e responde a manifestação, que muitas vezes é um outro laudo que é a resposta à impugnação ou contestação. Já o assistente técnico, ele é o mesmo trabalho de prova técnica, né? Mas é para auxiliar e defender as partes, tanto a parte ré ou a parte autora, né? Mas o trabalho do técnico é o mesmo, né? E o laudo da petição inicial já começa aí, ele já pode colocar um laudo de petição inicial junto do autor, depois ele pode iniciar o laudo na manifestação da contestação do réu, depois ele vai atuar na etapa de elaboração dos quesitos e entregar os quesitos elaborados para o advogado, porque os quesitos técnicos nós precisamos fazer, nós é que entendemos quais são os documentos necessários, né? É o engenheiro e o arquiteto, né? Planta topográfica, planta altimétrica, perímetro, se teve averbação, e aí acompanha a perícia, faz a análise pericial do laudo pericial do perito, e aí vai contestar, fazer um laudo de contestação ou impugnação do laudo do perito. Qual é a diferença, Luciano, de contestar e impugnar? Contestar algumas questões que eu não concordo. Impugnar, eu impugno todo o trabalho, porque eu tenho argumentos técnicos suficientes para impugnar todo o trabalho, né? Principalmente em avaliação, como eu já dei um exemplo aqui da loja, né? A inferência estatística da perita estava perfeita, eu fui contratado como assistente. A loja na Ipanema, né? A inferência estava perfeita, né? Porém, onde ela errou? Na homogeneização da área. Então, o IPTU tinha 750 metros quadrados. Ipanema, 35, 40 mil reais. Você errar na área, 200 metros quadrados de área, né? Você pode chegar a 5, 6, 7 milhões de diferenças ou mais, né? E foi o que aconteceu. Então, o laudo dela dizia 22 milhões a loja, e para o meu cliente, ele queria depreciar pelo padrão constitutivo do Estado. A localização é muito boa, mas a loja ali, o imóvel é antigo, então ele tem que homogeneizar o giral. O giral de depósito é padrão muito baixo, não é o padrão da loja. Então eu tenho que homogeneizar. E homogeneizando deu 500 e poucos metros quadrados, ou seja, deu uma diferença de 200 metros. Então essa diferença deu de 20 milhões, 21 milhões, foi para 12 milhões e meio, que era o nosso esperado, porque o meu cliente ele é um incorporador, né?
ele tem 60% do terreno e ele quer comprar os outros 40% para demolir e construir, né? Então, veja, depende da operação, da finalidade, dos stakeholders envolvidos, cabe ao avaliador se argumentar das questões técnicas, né? Para auxiliar melhor a situação, né? Então, a avaliação de imóveis, o que é a avaliação de imóveis? Vamos contextualizar agora, segundo as normas e a engenharia legal de avaliações de imóveis e bens, né? De avaliação de bens, né? Mas é um universo muito amplo, como a gente já está vendo aqui, né? É um universo muito amplo, tem várias finalidades, várias operações, vários stakeholders envolvidos, interessados, né? Então, a norma técnica vigente, a NBR 14.653, define como a avaliação de bens, a análise técnica realizada por engenheiro de avaliações, engenheiro ou arquiteto, para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade de sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Ou seja, finalidade, situação e data. Finalidade depende de várias operações, situação e data. É uma foto, uma fotografia do imóvel naquele momento, né? E ela tem uma validade de 1 ano. Então, mas isso entra a avaliação de bens, móveis e imóveis. Os imóveis, residencial, comercial, corporativo, os móveis, máquinas e equipamentos. Então já abrangeu mais. Vamos abranger mais ainda. Além do valor do bem, para compra e venda, custo. Sim, custo de benfeitoria, custo de danos, o quanto que foi destruído por um sinistro, por exemplo, um incêndio, né? Quanto que foi destruído, que eu vou quantificar e precificar e qualificar. Frutos de direitos dos aluguéis. Então, olha, vamos dar um resumo. Olha só a amplitude do conceito. É valor do bem, valor de custo, benfeitorias e danos, como eu estava falando, sinistro, né? Ou quanto que vai custar para o que vai ter que fazer para reconstruir, né? Valor dos frutos de direitos, aqui entra o aluguel, e as renovatórias, contratos de aluguel de 5 anos e renovatórias de 3 em 3 anos, né? No terceiro ano. Indicadores de viabilidade para a compra do terreno para incorporação. Então, a avaliação do VGV, do valor geral de venda do empreendimento, através do projeto hipotético ou do projeto já aprovado, né, para a incorporação. Eu já tenho incorporado, mas não tenho construído. Eu já posso fazer a avaliação de venda, né, ali, né, e como é que eu chego nisso? Eu crio cenários, quando é projeto hipotético, com base nos índices urbanísticos, taxa de ocupação, índice de aproveitamento, taxa de ocupação, né, afastamentos frontais, altura máxima, né? Eu chego na lâmina do andar, cenários possíveis, eu tenho o cenário 1 e o cenário 2. Cenário 1, apartamentos de 2 quartos, uma vaga, 60, 70 metros quadrados, padrão mais popular. Cenário 2, padrão mais elevado, apartamentos de 100 metros quadrados com 2 vagas de garagem. Então aqui eu tenho uma quantidade menor de unidades possíveis naquela metragem de andar, né? Do tamanho do andar, e aqui eu tenho outro. E aí eu vou fazer coberturas, 1 metro quadrado é mais caro, apartamentos de vista mais alta, andar mais alto é um pouco mediano, e à medida que vai caindo o andar, vai caindo o valor, os térreos são mais baratos, eu vou criando bloco 1 e bloco 2, o bloco 1 tem mais vista, crio esses cenários e chego, precifico. Então eu quantifico, qualifico para precificar. E aí o que o incorporador quer saber no final? O VGV, o valor geral de venda, porque ele vai tirar a lucratividade, o custo que ele vai ter daquela obra, um metro quadrado, o lucro de venda, e ele vai chegar no lucro, na taxa de lucratividade líquida e ver se vale a pena investir naquele mercado, naquele nicho, para a liquidez daquele mercado, da época, ele vai decidir. Mas ele tem que ter, com base no projeto, essa avaliação. Então, tudo isso é avaliação do imóvel. O valor do bem, o valor dos custos, valor dos frutos e direitos e os indicadores de viabilidade. Então, a engenharia de avaliação ela é muito ampla. Você tem vários mercados. Você tem residencial, comercial, corporativo, industrial, vários nichos de mercado, apartamento cobertura, casa com fração ideal, casa com terreno, sem terreno. Os produtos imobiliários são vários. As finalidades, as operações dos stakeholders são vários. Finalidade de compra e venda, leilão, garantia, aluguel, inventário, litígios. E os stakeholders, o juiz, o assistente, o perito, o contador, advogado, investidor, credor. Ou seja,
Você tem, a gente já falou de compra e venda, já falamos de garantias, falamos de financiamento bancário, falamos de inventários, né? E litígios, né? Falamos dos aluguéis e das renovatórias. E podemos também falar de dação em pagamento, que também precisa de avaliação. Alguns exemplos aqui, tem vários outros. Cisão e incorporação de empresas. Precisa do valor patrimonial, seguradoras com sinistros, como eu já falei a vocês, valor do restante, valor do sinistro, né, valor do danificado, leilões, né, liquidações judiciais, que são a massa falida, perícias e assistência técnica e as isenções fiscais com a correção do IPTU, que nós vamos falar exemplo aqui hoje, né? Então, de acordo com o Decreto Federal 23.569, a Lei Federal 5.194 e as resoluções 218, 345 e a 1010, e a Lei Federal 12.378, de 31/12/2010, a execução das avaliações cabe exclusivamente aos profissionais legalmente habilitados pelo Sistema CONFEA-CREA-CAL, os engenheiros civis e os arquitetos. Então, veja, cabe aos engenheiros civis e arquitetos. O corretor de imóveis faz o PITAM, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica, não faz laudo, ok? Vamos agora falar sobre o cadastro único de peritos, que é essa área de perícia, como fazer, né? Então, aqui é o trecho da resolução 2 de 2018 do cadastro de perito, né? Olha aí, ó. O artigo 1 diz, fica instituído o cadastro eletrônico de peritos e órgãos técnicos ou científicos, unificando-se os cadastros existentes no âmbito deste tribunal, devendo os peritos de confiança dos juízos promoverem o seu cadastramento junto aos serviços de perícias judiciais, o SEJUD. E lá no parágrafo 2, todos os peritos deverão fazer parte do cadastro do SEJUD para fins de indicação, hipótese em que deverão comprovar o preenchimento integral de requisitos constantes no artigo 2º desta resolução. Ou seja, anteriormente, os peritos eram um cargo de confiança, era indicado pelo juiz, né? E com o advento da evolução da tecnologia, né, houve essa necessidade de abrir também o judiciário, a lentidão dos processos. Então, para agilizar, abriu-se, né, criou-se esse cadastro. Então, os profissionais, engenheiros, arquitetos e outros profissionais, contadores, médicos, podem fazer o seu cadastro, tem que fazer um curso de perícias, com mínimo de 21 horas, e faz o seu cadastro como profissional para atuar como perito na justiça. E então se abriu. Esse cadastro é por chamamento, por ordem alfabética, então isso do seu nome. Então isso ajuda muito. Então aí está o chamamento do link, né, do perito, e você precisa do certificado de um curso de perícia judicial com 21 horas no mínimo, que é o nosso curso, né? Além do CREA, SOCAL e outros documentos que está aí no link, no e-book que nós disponibilizamos no nosso webinar para todos os participantes. Não perca o próximo webinar se você quer esse e-book. Então, olha, são várias áreas de atuação. Várias. Nós já falamos das inscrições, a inscrição no SEJUD, no estado do Rio de Janeiro, as inscrições nos outros tribunais, São Paulo, Minas Gerais, a assistência técnica para defender tecnicamente o réu ou a parte autora e as inscrições nos bancos. Eu gostaria de falar agora um pouco mais sobre as inscrições dos bancos. Você pode ser avaliador de imóvel dos bancos, tanto trabalhando para empresas que já têm um contrato ou abrindo seu próprio contrato. Como fazer essas inscrições nos bancos? Bom, senhores, são licitações com editais. E esses editais têm vários níveis de grau de prestação de serviço. São editais de serviços de engenharia e arquitetura, para avaliação de imóveis, financiamento, garantia, estudos de viabilidade e acompanhamento de obras. Então você escolhe qual grau de prestação de serviço que você quer e que você consegue também, né, fazer a concorrência na licitação, né? Então veja, aí é um exemplo do edital que está em aberto do Banco do Brasil. Esse edital está em aberto, inclusive a minha empresa está participando desse edital, né? E o que pede? Uma das coisas que eu quero chamar a atenção a você, que está pedindo nesse edital e que pede em todos os editais, um curso de 20 horas, né? Tá ali, né? Com inferência estatística e avaliação de imóveis segundo a NBR, 14.653. Então, o certificado do curso de avaliação com inferência estatística, mais a RT, é o nosso curso da LF Cursos, né? Mais a RRT e o laudo, né?
Então, e pede um laudo. Então, o que a gente sugere aqui? Na LF Curso, nós sugerimos, pega um cliente ou um amigo ou um familiar, faz um laudo, né, no amor, né, de graça mesmo, faz para você começar a criar seu acervo técnico de laudos de avaliações, né? Você já recebe um modelo no nosso curso, um modelo em Excel completo, de acordo com os laudos da NBR. Mas, independente disso, a primeira coisa, se você quer fazer isso, é a inscrição no SICAF. Né? Para participar de licitações, você vai precisar, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, você vai precisar fazer a sua inscrição no SICAF, né? 100% digital. Você vai lá e vai se inscrever com o seu link, tá bom? Faça a inscrição. E cada banco tem o seu processo. Cada banco tem o seu processo de licitação. Aqui é o exemplo da Caixa Econômica, por exemplo. Tem um sistema que você vai se cadastrar, ali hoje à noite você pode se cadastrar, pessoa física e jurídica, e acompanhar os editais de licitações. Então a área de avaliação de imóveis é muito grande. Ela vai desde a avaliação de apartamentos, apartamento de cobertura convencional, apartamento tipo térreo, tipo garden, casas, né? Casa com condomínio, casa com fração ideal, casas com terreno, casa de rua, em casa de vilas, né? As salas comerciais, sala de pequeno, médio, grande porte, os andares corporativos que sofreu, né, negativamente, né, mas ao mesmo tempo que esse mercado sofreu negativamente, você tem o mercado de logística que tem crescido na pandemia, né? Então, os galpões de logística, né, as avaliações para financiamento, como nós já falamos, junto aos bancos ou credores, né? A avaliação de garantia, quando você pode ter um cliente que tem um imóvel que quer dar de garantia, precisa do laudo de avaliação. Os estudos de viabilidade para os incorporadores, a viabilidade do empreendimento, né? Para os consultores imobiliários e incorporadores. Por quê? O que ele quer? A gente vai criar cenários, esses cenários vão nos dar, com base nos índices urbanísticos, vão nos dar os valores de venda das unidades, né? Nós calculamos os valores de venda, chegamos no VGV do empreendimento, valor geral de venda, e conseguimos identificar a taxa de lucratividade, o ROI, o retorno do investimento, e o payback, né? E aí, enfim, avaliações de aluguel e renovatórias em shoppings, né? Então você tem as lojas do shopping, tem lojas âncora, lojas de médio e pequeno porte. Todas essas lojas vão precisar de avaliação de aluguel de lojas e as renovatórias também, para que o seu cliente possa ir na mesa de negociação com o seu laudo. A avaliação de loja de rua também, e essas lojas de rua principais ou secundárias, né? Além disso, você tem as glebas rurais, né? Avaliações de glebas rurais, terrenos rurais e glebas, e as glebas com agronegócio, fazendas de leite, de gado, né? As avaliações dos terrenos urbanos para incorporação. Então você tem incorporações residenciais, comerciais, corporativas e os loteamentos, né? Vai fazer a avaliação dos lotes e a venda geral do lote, né? Então a cidade, ela não para de crescer. Nós tivemos de 2012 a 2015 e 2016 a economia em alta e agora vem caindo, né? Então, após essa alta, foi feita a planta de valores, a atualização, e o IPTU aumentou. Em 2017 foi feita a atualização do valor da planta do Rio de Janeiro, do município, né? Então, o IPTU aumentou e aí você precisa do laudo de correção do IPTU, né? É uma área de atuação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Como é que é isso? É um processo administrativo junto à Prefeitura da Fazenda, a Fazenda, né? Então lá você dá entrada nesse processo, né? E o que é solicitado de cara no processo? Um laudo de engenheiro, de um arquiteto, para laudo de avaliação do imóvel, né? O corretor também pode fazer, né? De acordo com a NBR 14.653 e de acordo com a cartilha da Prefeitura para correção de IPTU, né? Então, de acordo com a cartilha do valor venal, né? E o nosso laudo, ele tem que seguir. Então, eu vou falar aqui sobre esse exemplo, um exemplo, né? Que eu convidei do webinar, do segundo webinar, eu convidei o Ricardo Gustavo, que foi um cliente meu, que eu fiz um laudo para ele de correção de IPTU e obtivemos sucesso, né? E o Ricardo Gustavo, ele é bacharel em Direito e ele é pré-candidato, cientista político e pré-candidato a vereador
do município do Rio de Janeiro. Ele veio ao nosso webinar e esclareceu, tirou algumas dúvidas. Eu vou fazer um resumo aqui do que nós conversamos, do nosso bate-papo, né? Que várias pessoas tiraram várias dúvidas, muito bom. Foi a importância do network. Veja, então como é que eu cheguei a ele? Por indicação, né? Então veja a importância de você estar sempre presente com advogados, contadores, colegas inclusive, mostrando que você oferece esse serviço. Na hora, então a reação, outra coisa que ele falou foi a reação da prefeitura, que eles gostaram muito do laudo, que foi completo, né? Com os argumentos técnicos. E qual o prazo médio desse processo? Né? Nós conseguimos em 60 dias, né? Devido à qualidade técnica, segundo o próprio ele disse, né? E o prazo de utilização do laudo, alguém perguntou. A NBR fala 1 ano, né? Até 1 ano. Depois de 1 ano o mercado é muito volátil, né? Mas você pode utilizar nos anos anteriores, que sucedem processos antigos, né? Você também pode, além de atualizar. Então veja, a redução do IPTU, nesse caso, ele estava R$ 22.000 a atualização e nós conseguimos reduzir para R$ 12.000, 50% de redução. O nosso laudo técnico, segundo a NBR, conseguiu reduzir em 50%. Como isso, Luciano? Nós temos que buscar os avaliadores, temos que buscar os fatores de depreciação. Um deles é a idade. Depois você tem um padrão construtivo. Você tem galpões, que é diferente de loja, né? As partes de depósito e galpões diferente de loja, padrão construtivo diferente, estado de conservação, que muitas vezes tem idades e prédios antigos, padrões antigos, estado de conservação ruim, áreas edificadas diferentes, que não estão levantadas no IPTU diferente, né? Nesse caso também foi tipologia residencial e comercial, uma coisa, então às vezes você tem tipologia mista, que está constando como corporativo e parte é residencial, e o valor de mercado que baixou muito. Então você cruza todos esses fatores, no final da equação desses fatores que você deprecia por esses fatores, você tem um valor do IPTU menor, você tem a redução do valor do IPTU e seguindo um laudo técnico que segue a NBR 14.653 e a cartilha da prefeitura. Então você consegue ter um trabalho técnico embasado com argumentação técnica para auxiliar o seu cliente, principalmente o comércio, né? Então você tem muitas lojas que não sabem, né? Apartamentos também, mas muito... o Ricardo Gustavo trabalha muito junto aos comerciantes. Ele fez uma pesquisa que cerca de 70% dos comerciantes não conhecem essa possibilidade, ou pelo menos ouviram falar, né? Então aí tem um nicho de mercado para trabalharmos, engenheiros e arquitetos, né? Vendam esse serviço. Projeto de lei em São Paulo já existe, não deu muito certo, e o Ricardo, observando esse case de São Paulo, tem uma proposta de trazer esse projeto de lei nessa eleição, né, e que vai nos auxiliar, os engenheiros e arquitetos, né, ainda mais. Por quê? O projeto de lei dele vai dar mais isenções, né, nessas áreas e é obrigatório se fazer essa correção, vai ser obrigatório. Então, se isso passar, vai abrir. Então, quais as vantagens de uma correção hoje? Já hoje, você já pode começar a vender esse serviço e olha as vantagens desse serviço. São 4 principais que nós conversamos. Redução do IPTU é 1. 2, a compra e venda se torna mais atrativa. O mesmo apartamento com 50% de desconto do IPTU, quando você vai vender, é um argumento de venda, né, para o comprador, né? O 3, a redução no valor do ITBI. Então isso também tem reflexo no ITBI, no imposto de transmissão, na hora da venda. E o 4, que ele também trouxe toda essa informação que o Ricardo Gustavo nos trouxe, a redução do imposto de transmissão de doações, né? o ITD ou de doações ou por morte, em inventários, né? Então você tem que atualizar, esse já é estadual, mas você fazendo no município, você atualiza no estado, e a importância disso nos inventários também. Então você tem um inventário que tem uma redução do imposto, do ITD, você faz o ITBI, então você faz o ITBI e faz o ITD, você vende todo esse pacote de serviço para o seu cliente. Olha só, quantas vantagens nós temos, é um nicho de mercado para a gente trabalhar. Agora, tem que fazer direitinho, trabalho certo, né? Com qualidade técnica, né? Com os argumentos técnicos que nós já falamos aqui, né? Buscar todos os fatores
que vão depreciar o seu imóvel, principalmente o valor de mercado que caiu muito. E agora, com a pandemia, está caindo muito mais. A maioria dos mercados está caindo o metro quadrado, né? A vacância aumentou. Então, é uma área de atuação para nós engenheiros e arquitetos, tá bom? Vamos falar agora do networking, os stakeholders, os envolvidos nesse universo de perícias e avaliações, né? Perícia e avaliação. Quais os networks? Então, o meu cliente, quem é o meu cliente? Né? O meu cliente ele pode ser o comprador, né? Ele tem um interesse na compra, então que o valor seja o mais justo possível. O vendedor, ele pode estar vendendo. Ele pode ser o meu credor, que é um banco ou um incorporador, ou uma construtora. Ele pode ser uma empresa ou pessoa física, pode ser um investidor, um consultor, um incorporador, né? Pode ser o fornecedor, pode ser o juiz ou o perito, né? Da justiça para perícias e assistência, pode ser o assistente técnico e ele pode ser o órgão público. Então, olha quantas pessoas envolvidas aqui para que a gente possa mapear o nosso network, né? Advogados, contadores, consultores imobiliários, incorporadores, construtoras, né? Síndicos, condomínios, né? A gente se cercar desses nichos do mercado imobiliário e começar a fazer a nossa propaganda, embrulhar o nosso serviço de avaliações, especificamente aí a correção, e o comércio também, as empresas de comércio, principalmente corporativo, né? Que a gente já falou aqui também, né? Então, veja, o universo é muito amplo, né? E cabe a gente observar esses networks, aonde estão esses networks, e iniciar, né? O network na perícia e avaliação de imóveis. Então, olha só, a gente já falou aqui, Sejude, as inscrições no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Falamos dos tribunais, Minas Gerais, São Paulo são os principais e outros, né? Empresas, N empresas comercial, corporativo, né? E pessoas físicas também, advogados, né? Esses advogados, corretores, contadores, né? Eles têm a demanda judicial e extrajudicial na mão. Os incorporadores, né? Que vão nos trazer também o serviço, e os bancos, as inscrições nos bancos públicos e privados. Públicos e privados. Demos aqui o exemplo da Caixa Econômica do Banco do Brasil, mas cada banco tem o seu sistema de prestação de serviço com cadastramento de fornecedores, porque você vai ser um fornecedor. Santander tem um sistema, o Bradesco, né? Enfim, então você pode buscar também esses editais dos bancos privados também, públicos e privados. Bem, vamos então agora conversar sobre as ferramentas. Eu vou dar algumas pinceladas, algumas ideias, né? Para quem ainda já tem, tudo bem. Quem ainda não tem, já começa. Olha, um site já começa, né? Você precisa ter a sua cara. Hoje em dia, a internet é tudo, né? Um site, o LinkedIn atualizado, com os pacotes de serviço que você está oferecendo, né? Com o seu empreendedorismo, o seu profissional liberal, cartão digital e físico, um portfólio físico e digital para levar nas varas empresariais, civis, levar nos escritórios, tomar um café com um, com outro, um advogado, um contador. E os eventos e os cursos, né? Cursos, eventos que você vai fazer, networking, conhecer pessoas, tocar cartões, né? Você pode até mesmo colegas que vão fazer trabalho junto com você ou te indicar. Então, e os contatos que você já tem. Começa com 10 contatos, escolhe 10 pessoas que você vai começar a enviar o seu portfólio, enviar a propaganda de laudos, de avaliações. Você vai preparar esse material, né? Você vai preparar e você vai plantar para poder colher as oportunidades. Vai fomentar novas possibilidades e oportunidades profissionais. Então, nós já falamos aqui no final, vocês vão ter o e-book, né? Então, o nosso curso, ele tem um manual de perícias em avaliações de imóveis, muito amplo. Ele tem mais de 15 módulos, né? Com videoaulas que fazem parte do curso. E, além disso, esse material tem trechos de laudos, com conteúdo teórico e prático de trechos de laudo, como fazer avaliação, o tratamento de fatoras, regressões lineares. Então, é um material muito completo do nosso curso, que é um curso de perícias e avaliação de imóveis. Ele é amplo, né, e ele te dá o certificado que você pode se inscrever tanto nos tribunais como nos bancos e atuar, te dá o know-how para você atuar e já sair vendendo seus laudos
de avaliações. Então, olha, a gente fala de perícias, de avaliações, como elaborar o laudo, as etapas do laudo, as características do produto, inferência estatística, regressão linear, regressão múltipla, os métodos comparativos de dados, tanto por tratamento de fator quanto por regressão. Damos um início do método evolutivo, falamos do método evolutivo, enfim, é um material muito rico, além dos módulos de petições. Então, nós focamos na análise documental. Acreditamos que a análise documental é fundamental, é tão importante quanto se dominar as ferramentas de inferência estatística e avaliações, né? A gente já deu alguns exemplos. E a gente começa a entender a visão geral, né? As características do imóvel, a importância de entender o ciclo de produção imobiliária, né? Desde antes da compra do terreno, as avaliações antes de compra do terreno, as avaliações para a compra do terreno, avaliações de incorporação e para a incorporação, quando vem o projeto legal, depois quando vem a licença de obra, fazer uma nova avaliação para a incorporação e inicia a construção, né? Porque aí na incorporação você já vai ter a verbação no RGI, do quadro diário, ou seja, até a entrega das unidades. Então a gente fala dos 6 passos da avaliação, falamos desde a análise documental, da realização da vistoria, como realizar uma vistoria com qualidade, o preenchimento do dado técnico segundo as normas de engenharia legal e a engenharia de avaliações, a pesquisa e coleta, técnicas de pesquisa e coleta de amostragem, tratamento dos vários fatores, né? As planilhas de tratamento de fatores e as planilhas de regressão linear. Só de regressão linear são 12. Né? Planilhas, tratamento 2. Então, o método de avaliação de imóveis, nós falamos de todos eles, né? O principal foco é no comparativo de dados de mercado, como a gente já falou, que você pode tanto regressão quanto tratamento de fator. Tem várias planilhas em Excel. Além disso, falamos dos custos, método rentabilidade, involutivo e o evolutivo, né? Alguns exemplos. E todos eles você tem que fazer característica, análise documental, as caracterizações do imóvel, da região, da microrregião, do entorno, a identificação dos fatores que valorizam ou desvalorizam através da análise documental e da vistoria. Então, a importância da análise documental, da vistoria, que depende do seu mercado, nicho de mercado, operações, finalidades, stakeholders diferentes, tipologias e vocações do imóvel diferentes. Ou seja, há um trabalho como um todo da avaliação de imóvel, né? Falamos também sobre, damos a noção da inferência estatística, né? A noção básica para entrar nas tabelas e nas planilhas, para fazer a inferência. Então falamos de mercado, nicho de mercado, que é a amostragem, coleta de amostras. Falamos como usar a ferramenta, né, no Excel da análise de dados, né, que está linkada à nossa planilha, né? Então, como você puxar os intervalos dos preços, as variáveis, né, identificar as suas principais variáveis do modelo, né, e analisar o seu modelo, a inferência do seu modelo, o fator correlação, que é o R de correlação, o R ao quadrado de determinação, o R ajustado, né? Todos esses fatores, né? O F crítico, comparar com o F calculado, analisar todas as plotagens, né, dos seus resíduos e as plotagens da probabilidade, né, com os testes, e fazer os testes de outlier, os testes de homocidacidade, micronumerosidade, normalidade, linearidade, enfim. Falamos dessa estatística, tá aí, olha aí, o exemplo do R quadrado, R múltiplo, R ajustado, a equação da reta através da extração dos coeficientes, também pela ferramenta do Excel, você monta a equação da reta, alimenta os dados do seu avaliando após analisar a sua inferência e aceitá-la ou não, ou mexer nela. Enfim, falamos do tratamento de fatores, a planilha do tratamento, as fórmulas, né, da área, a fórmula da fonte, fator fonte, área, conservação, estado de conservação, localização, a idade aparente, enfim, idade real aparente. Falamos do laudo também, da estrutura do laudo, o que um laudo completo precisa, né? Segundo a NBR e as avaliações, as normas de engenharia de avaliação. Falamos do laudo, que ele é 3 coisas: um instrumento legal, a prova pericial, um instrumento de garantia e da viabilidade da operação. Então a gente já falou aqui que ele é um instrumento legal, no caso, principalmente de perícia, ele é a fotografia da documentação legal daquele momento, né? A prova pericial, e para a viabilidade, ele permite, o seu cliente vai com o laudo para a mesa de negociação, né?
Então, aqui no final vocês vão ter acesso a todo esse material, vocês já tiveram que participaram desse webinar, tiveram acesso ao e-book gratuitamente. O próximo webinar, todo webinar nós disponibilizamos um e-book gratuito, né? Então nós já estamos, na verdade, com mais de 10 turmas, né? Vamos agora para a 11ª turma, né? São mais de 70 peritos avaliadores formados na LF Cursos, né? Temos aí o apoio da SARG, né? Que é o Sindicato dos Arquitetos do Rio de Janeiro, e estamos aí, vamos para a 11ª turma. Então, vários depoimentos de alunos que saem, conseguem as perícias e conseguem elaborar o laudo, porque tem na mão não só os modelos, mas o conhecimento e trechos de laudos e exemplos, e consegue recebe o conhecimento, a experiência, né? Que eu passo, o meu objetivo é esse, passar essa experiência dos 10 anos de mercado para vocês, né? Então, o certificado, recebe o certificado de conclusão do curso, né? Agora já vai para 40 horas, né? De estudo, não é mais 21, no início eram 21, agora já são mais de 40 horas o certificado, são 40 horas de estudo, exemplos de laudos, como eu já falei, né? Os laudos de avaliação segundo a NBR. Então, olha só, qual é o material da ferramenta, além do conhecimento e além teórico, e além dos trechos de laudo, vocês recebem as planilhas em Excel, tanto o tratamento de fatores quanto a regressão linear, né? Só de regressão linear são 12 planilhas em Excel, tratamento 2. 2 laudos completos em modelo em Excel, então laudo para modelo de laudo para inferência e para tratamento. E modelos de petições, né? Petição de honorários, petição de juntado de laudo, petição de contestação, vários modelos de petições, né? Então, veja, você recebe todas essas planilhas, todo esse material e mais um manual de perícias em avaliação em PDF, um material extenso, quase 500 páginas, 15 capítulos, né? De trechos de laudos, como escrever, como desde a caracterização da região, tudo segundo as normas de avaliações, e a norma de avaliação e as normas de engenharia legal, análise documental, caracterização da região, caracterização do imóvel, caracterização do avaliando, do terreno, do condomínio, tudo de acordo com as normas, né? A fotografia, a perícia, a análise de mapas, fotografia, regressão, as memórias de cálculo. Então, e nós temos algumas aulas, nós temos um canal do YouTube com algumas videoaulas gratuitas, né? Para quem tem interesse de conhecer, vai lá, se inscreve no canal, assiste as aulas, dá alguma noção básica do universo de perícias e avaliações de imóveis, né? E além disso, esse curso, o objetivo realmente é trazer o aumento do portfólio profissional para os colegas, atuação como perito judicial, né? Tanto quem já é perito judicial, se especializar na avaliação de imóveis, quanto para quem quer se inscrever no Sejude, em outros tribunais, nos bancos, e quem quer se atualizar, né? É uma maneira da gente estar aqui atualizando o mercado, falamos de inferência estatística, tratamento de fatores, os modelos, ou seja, é um material extenso, com muito conteúdo. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, né? O nosso convidado deu um problema no vídeo, infelizmente, eu não consegui gravar, editar com ele falando, mas várias pessoas que participaram gostaram, sabe, né? Ele agregou muito valor, então muito obrigado por vocês terem participado, visto esse webinar 2. E a ideia é todo mês nós vamos fazer um webinar de perícias e avaliações com conteúdo, trazendo um convidado para falar sobre as áreas de atuação, né? E a gente dividir as experiências, compartilhar. A ideia é agregar para que engenheiros e arquitetos possam conhecer mais e aumentar o seu portfólio profissional com a avaliação de imóveis, se preparar e começar a vender os seus laudos. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, do nosso canal do YouTube, compartilhe esse vídeo e a nossa próxima turma será em setembro. Então aguarde o lançamento da nova turma do curso de perícias e avaliações. Logo, logo, se você tem interesse, entra lá no canal, deixa o seu e-mail lá, para que a gente possa enviar a propaganda, tá bom? Fique atento, ou se você já se inscrever no canal, você já vai receber a próxima propaganda, tá bom? Um abraço, até lá, tchau, tchau.